Vamos abordar o assunto que eu falei na abertura do nosso programa. Na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, uma senhora de 87 anos foi condenada a pagar R$20 mil em multas cometidas pela neta dela. De acordo com a decisão, já transitada e julgada, em segunda instância, a neta pendurava roupas no corredor do prédio e os filhos dela provocavam danos materiais com brincadeiras nas áreas comuns do condomínio. Para poder falar melhor sobre este assunto, nós convidamos mais uma vez ele, que entende tudo sobre condomínio, advogado condominial Luiz Fernando Maldonado. Alô, meu grande amigo Luiz Fernando Maldonado, o doutor Ayrton Senna, grande. Você tá bem, meu irmão? Boa tarde, Diogo. Estou bem, graças a Deus. Espero que você, sua equipe e os telespectadores também. Uma ótima tarde a todos. Doutor, para a gente entender melhor este assunto, o que levou o juiz a decidir para a mulher pagar uma multa de R$20 mil e o que eles acabaram infringindo de lei dentro do condomínio? Na verdade, foram várias regras que foram infringidas desde 2016, até recentemente. Essa senhora, ela não morava no apartamento, mas ela emprestou para a neta. E a neta tinha seus filhos, a neta já era adulta, tinha seus filhos, e foram praticadas diversas ocorrências que infringiram as regras do condomínio. Por exemplo, pendurava roupa na área comum do condomínio, deixava escorrer água do apartamento pela escada da área comum, chegou a manchar de tinta spray frente do apartamento, cuspir na área comum, utilizar a luz do condomínio, aquela energia que fica ali no hall do condomínio, a tomada, ela puxou um ponto de energia para usar no apartamento dela, deixou o veículo vazando óleo, barulho, animal de estimação fazendo necessidades em área comum do condomínio, bagunça das crianças, estacionamento de carro de forma indevida, bicicleta fora do lugar. Enfim, foram várias regras, ela veio sendo advertida, multada, e ela nunca pagou essas multas, e também nunca recorreu. O condomínio entrou com uma ação cobrando essas multas, que o valor original, sem multa, sem juros, sem nenhum acréscimo, daria em torno de R$11 mil, mas como nós estamos falando de algo que começou lá em 2016, com as atualizações, chegou a R$20 mil, total de multas aí, que eram cobradas. Se eu não me engano, dá em torno aí de 16 multas, foram várias condutas de infração, condutas antissociais, e na sentença o juiz considerou essa senhora idosa responsável pelo pagamento das multas, porque ela é a proprietária do apartamento. Como a neta não pagou nesse tempo todo, ela, proprietária, responde por essas infrações da neta, já que o apartamento é de responsabilidade dela. Então agora, inclusive já foi objeto de recurso, ela perdeu no Tribunal de Justiça em São Paulo, agora ela vai ser obrigada a fazer o pagamento dessas multas, aí que totalizam algo em torno aí, um pouquinho mais de R$20 mil, próximo aí a R$21 mil. Então, para a gente resumir, no caso do que aconteceu com esta senhora, se por acaso eu tenho um apartamento, esse apartamento é meu, é de minha propriedade, mas eu não estou morando lá, quem está morando lá é um inquilino meu, e ele acaba infringindo essas leis e muitas vezes é punido, como essa senhora foi punida. Quem que vai pagar pelo ato? Eu que sou proprietário ou meu inquilino? O proprietário, ele é sempre responsável pelo apartamento, pelas dívidas de condomínio, por quem ele coloca lá dentro, porque a partir do momento, o condomínio, ele não tem relação com o inquilino, relação direta, ele tem relação com o proprietário é o condômino. Lógico, o proprietário tem o seu direito de emprestar o apartamento, de alugar o apartamento, de emprestar para quem quiser. Então, assim, a partir do momento que eu cedo o meu apartamento, que é um direito meu, seja por aluguel, por empréstimo, mas eu ainda sou responsável por ele. Então, qualquer infração que vier a ocorrer dentro do condomínio, eu vou responder, mesmo que não seja eu, proprietário, praticando, eu posso vir a responder, já que a pessoa está ali sob minha responsabilidade. Então, por isso que o proprietário ele tem que ficar atento à conduta dos seus inquilinos, se verificar que é um inquilino que está tendo muito problema, muitas condutas antissociais, está tendo muita reclamação desse inquilino, é importante que ele até analise a possibilidade de uma rescisão de contrato de aluguel junto com a imobiliária para que seja retomado o apartamento e ele evite essas dores de cabeça. Já vi muitos inquilinos que deixaram a dor de cabeça para o proprietário, tanto de dívidas condominiais quanto de
multas aplicadas que às vezes o proprietário às vezes não tomava conhecimento e deixou correr solto também por falta de acompanhar. Mesmo quando tem uma imobiliária participando disso, por exemplo, eu aluguei meu apartamento através de uma imobiliária. O contrato da imobiliária não reza esses contratos para poder, de repente, punir esse inquilino, doutor? Geralmente, os contratos de imobiliária têm algum tipo de previsão que, inclusive, possibilita a rescisão de contrato. Se o inquilino estiver infringindo regras do condomínio, gerando problemas no condomínio que podem repercutir para o proprietário, que é o locador do imóvel, existe a possibilidade, a maioria dos contratos de imobiliária permite até a possibilidade de rescisão desse contrato. O problema é que, às vezes, o proprietário ele, às vezes, não quer se envolver, a imobiliária não quer se envolver porque está recebendo aluguel e para eles é confortável, né? Está funcionando. Acabam não se importando com o problema que a pessoa está causando para os seus vizinhos. Só que não pode ser dessa forma, porque ele vai acabar respondendo junto uma hora. E todas as responsabilidades, o proprietário do apartamento, então, tem que estar sempre atento a estas questões. Sempre estar ali dentro do condomínio, muitas vezes sabendo se essa pessoa está pagando o condomínio em dia, se a pessoa que está morando no apartamento dele está cumprindo com todas as regras, se já foi notificado, se já recebeu algum tipo de multa. É importante estar sempre atento para não acontecer um tipo de problema desse, como aconteceu com essa senhora, né? Exatamente, esse é um ponto que eu friso muito nas orientações que eu passo aos clientes, às pessoas que me consultam, que o proprietário ele não pode simplesmente alugar um apartamento e apenas ficar ali recebendo o aluguel. Ele tem que cuidar do que é dele, cuidar do patrimônio dele. Então, ele tem que saber o que está acontecendo. Já vi muitas situações, por exemplo, que o inquilino estava pagando o aluguel direitinho, mas o condomínio não. O condomínio ficou devendo meses lá e o proprietário não ficou sabendo, porque o proprietário não estava acompanhando. Então, é importante que o proprietário acompanhe isso. E uma dica de ouro que eu costumo dizer que é um ponto importante para se evitar esse tipo de dor de cabeça. Às vezes, os proprietários eles fazem alocação para receber o aluguel e o inquilino paga o condomínio. Eu, particularmente, penso que é mais seguro ele já alugar com o aluguel e condomínio juntos, que ele recebe tudo junto do inquilino, e ele, proprietário, fica responsável pelo aluguel. Ele fica mais seguro, ele consegue controlar melhor essa situação para saber que o condomínio está sendo pago em dia, porque ele vai ficar responsável. Então, ele já cobra do seu inquilino junto com o aluguel. Concordo com o senhor. Fica mais fácil assim, né, doutor? Pelo menos há menos prejuízo. Doutor Luiz, obrigado mais uma vez pela sua presença, sempre ilustríssima, aqui no nosso programa. Até a próxima oportunidade, um bom final de semana, viu? Muito obrigado, Diogo. Sempre um prazer. Um ótimo final de semana. Até mais. Prazer é todo nosso. Muito obrigado. O doutor Ayrton Senna. Olha, meio-dia 1h34. Tô no meio-dia ainda. Tô atrasado aqui, meu Deus.